deixou. Quem é da orgia não sente quando perde um falso amor. E você chorou. Ele foi um dos grandes autores da literatura. Diante de tantos pseudônimos, teve diversas publicações. O documentário de hoje vai falar sobre A Voz do Sertão, Graciliano Ramos. Ele nasceu na cidade de Quebrão, sertão de Alagoas, em 27 de outubro de 1892. E foi aos 11 anos que deu o primeiro sinal de que seria um escritor, quando publicou o conto Pequeno Pedinte em um jornal da escola onde estudava em Viçosa, Alagoas. Bom, eu vou começar falando um pouco do contexto que, de algum modo, faz nascer esse escritor. Né? Quer dizer, Graciliano Ramos foi considerado pela crítica literária brasileira, já da década de 40 e 50, como sendo um escritor regionalista, ao lado de outros escritores também muito conhecidos, como José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. O que isso significa, num primeiro momento? Quer dizer, que tanto Graciliano Ramos, quanto José Lins do Rego, quanto Raquel de Queiroz, introduziram no seio da literatura brasileira, naquele momento histórico da década de 30, uma série de elementos ainda não vistos ou não lidos pela cultura nacional. Elementos esses oriundos de uma região até então bastante desconhecida. Não que não tivessem outras grandes obras, né, anteriores às obras desses autores, que falassem do sertão, do Nordeste, que falassem a partir de uma linguagem diferente daquela linguagem canônica do português do sul do Brasil, mas de alguma maneira Graciliano Ramos participa, vamos dizer, desse movimento nascente que se configurou posteriormente como sendo um movimento regionalista da literatura brasileira. No entanto, ao meu ver, e também de críticos mais contemporâneos, é preciso destacar a especificidade de Graciliano Ramos no interior desse movimento. Isso porque, se por um lado Graciliano sim introduziu palavras, como ele mesmo dizia, palavras cabeludas no meio dos seus romances, que as pessoas não iriam entender direito, as pessoas do Sul não iriam saber exatamente o que significaria aquilo, né? Se ele trata a linguagem de um modo diferenciado, se ele trata de uma temática, que é a temática, sim, do seu lugar, a temática do Nordeste, a temática do sertão, a temática das pequenas cidades, da qual ele mesmo, né, viveu e nasceu, etc. Ele faz isso de uma perspectiva que a gente pode dizer sempre universal, né? Quer dizer, Graciliano ele está sempre preocupado com esses dois polos, né, daquilo que é local e daquilo que é também geral, universal. E por isso mesmo os seus livros hoje, né, podem e continuam, né, convocando a nossa leitura não apenas a partir do pitoresco, né, daquilo que eles têm de exótico, daquilo que eles têm de uma realidade que o Sul desconhece, mas ainda assim de uma realidade atual, daquilo que nos convoca como seres humanos a repensar, né, não só do que diz respeito à questão norte-sul no país, a questão do campo e da cidade, a questão do êxodo, né, do retirante, mas também, né, a questão do aprendizado da língua, a questão da escola, a questão da própria literatura, o que é fazer literatura num país de analfabetos, né? Quer dizer, Graciliano Ramos coloca uma série de questões que vazam efetivamente essas dicotomias, né, entre um ou outro. Aos 18 anos, dá sua primeira entrevista como escritor ao Jornal de Alagoas, de Maceió. 4 anos depois, vai para o Rio de Janeiro em busca de emprego nos jornais cariocas e o consegue em 5 deles. Porém, 1 ano após, deixa de colaborar com todos para retornar às pressas para Palmeira dos Índios, Alagoa, onde vivia com a família antes de ir para o Rio de Janeiro. O motivo é que 3 irmãos e um sobrinho morrem vítimas da epidemia de peste bubônica.
A partir daí, Graciliano viveria 5 anos sem publicar algo e ocorreriam muitos momentos marcantes da sua vida. Seu primeiro casamento, nascimento de 4 filhos e a morte de sua esposa Maria Augusta de Barros, ao dar à luz a sua 4ª filha. Ao prestar contas do município de Palmeiras dos Índios como novo prefeito ao governador de Alagoas, Graciliano é procurado pelo editor Frederico Schmidt pela qualidade literária dos seus relatórios para que tenha seus outros escritos publicados. Ele debutou na literatura com um primeiro romance chamado Caetés. Já nesse romance, que não foi muito bem recebido pela crítica, a gente pode ver assim, um embrião daquilo que vai, de algum modo, traçar o eixo, né, da obra de Graciliano Ramos, que foi muito bem definido pelo crítico Antônio Cândido como sendo o eixo que vaga entre a ficção e a confissão. Então, quer dizer, o que é isso? Né? O que Caetés já colocava desse embrião entre ficção e confissão? Efetivamente, a história, né, de um aspirante a escritor que não conseguia finalmente escrever o seu próprio livro. Então, o livro conta a história de um personagem, que queria escrever um romance histórico sobre os índios caetés, né, índios antropófagos que teriam comido o bispo Sardinha, mas que na verdade nunca consegue finalizar esse próprio romance. Quer dizer, Graciliano encena ali também a sua angústia enquanto escritor, né? É o seu primeiro romance, o que eu posso ou poderei vir a escrever. De todo modo, quer dizer, esses dois polos da ficção e da confissão, como bem definiu Antônio Cândido, eles permeiam toda a obra de Graciliano, mesmo que o final da obra e da sua vida seja mais dedicado às obras de cunho autobiográfico ou confessional. Então, como eu disse, já em Caetés, mas também em São Bernardo, né, cujo protagonista é um proprietário de uma grande fazenda, embrutecido pela necessidade de aquisição dos bens e da riqueza, e que não entende os sentimentos da sua própria mulher, que acaba se suicidando. A escrita vai ser, portanto, o modo como esse personagem vai rever a sua trajetória e o fracasso da sua própria vida. Bom, o terceiro romance de Graciliano, Angústia, também fala desse personagem atormentado, né, entre aquilo que seria um ímpeto moral e social e um ímpeto selvagem ou subjetivo. No caso, esse romance é publicado quando Graciliano Ramos está na cadeia, a revelia do seu próprio desejo, mas pela necessidade, né, do dinheiro, daquilo que pudesse render o romance para a manutenção da sua família, que, enfim, fica em condições precárias quando Graciliano Ramos é preso sem nenhum processo durante a ditadura de Estado de Getúlio Vargas, né? Quer dizer, é um escritor que, na verdade, sempre teve, de algum modo, uma atuação política, mas nunca uma atuação política nos termos que hoje nós podemos entender, como, por exemplo, a filiação a um determinado partido, né? Graciliano foi prefeito de Palmeira dos Índios, cidadezinha, né, no interior de Alagoas. Efetivamente, teve problemas na administração, porque já na administração teve atitudes inovadoras, como, por exemplo, soltar os presos durante o dia para a construção de estradas, né, em benefício daquela comunidade. Isso certamente foi mal visto na época. De todo modo, a peregrinação de Graciliano Ramos na cadeia, ela é brutal, né? Ele passa por um enfraquecimento físico e moral absurdo, já que ele, como escritor reconhecido, né, sem nenhuma justificativa, é posto num porão de um navio que atravessa do Recife até o Rio de Janeiro e é levado, depois da prisão na Frei Caneca no Rio de Janeiro, para, na época, o que ainda não se chamava, mas o que virá a ser o presídio de Ilha Grande. E Graciliano e os presos da época, da sua época, foram aqueles que construíram, na verdade, o presídio de Ilha Grande. Então Graciliano sai da cadeia visivelmente abatido, né, com inúmeros problemas de saúde, e sai da cadeia e escreve um primeiro livro infantil. Chama-se Alexandre e Outros Heróis, todo mundo deve ler, é um livro maravilhoso, né?
que conta a história da terra dos meninos pelados, uma imagem que evoca de algum modo a aridez do cárcere, e em seguida escreve Vidas Secas, um romance que efetivamente consagrou Graciliano Ramos internacionalmente, aí já não digo mais nem nacionalmente, internacionalmente. Esse livro, vocês sabem, foi filmado depois pelo Nelson Pereira dos Santos, na época do movimento do cinema novo no Brasil, nos anos 60, e consagra internacionalmente o Graciliano. É o primeiro livro do Graciliano que é escrito em terceira pessoa. É um livro cheio de silêncios, é um livro que conta a história dos retirantes, mas um livro que continua atual, como eu disse, não pelo pitoresco que ele traz, mas por essa carga dramática, né, da condição humana errante, que continua existindo até hoje. Né? Se não mais o retirante, o migrante, os que vivem nas faixas de territórios ocupados, etc, etc, etc. Bom, de todo modo, depois de Vidas Secas, ou concomitante à escrita de Vidas Secas, Graciliano Ramos escreve Infância, né? Um livro de memórias que conta efetivamente as lembranças fragmentadas da sua infância no interior de Alagoas. No período de 1928 a 1932, acontecimentos importantes para a história da literatura e para a vida de Graciliano ocorrem, como a conclusão de Caetés e São Bernardo e o nascimento de 4 de seus filhos do seu segundo casamento com Heloísa Leite de Medeiros. Graciliano teve outros cargos importantes na política e na imprensa. Após as publicações de Caetés e São Bernardo, em 1936, publica Angústia, seu terceiro livro, o qual recebe o prêmio Lima Barreto. Vai para a prisão em Maceió e é levado para o Rio de Janeiro por participação em movimento comunista. Após ser libertado, publica uma série de obras no Rio, como uma das mais famosas, Vidas Secas. Além de ter recebido renomados prêmios da literatura por suas obras, escreveu em parceria com outros grandes nomes da literatura brasileira, como Jorge Amado, José Lins do Rego, Aníbal Machado e Raquel de Queiroz. A partir daí, então publica diversos contos e também Infância e Insônia. Em 1953, Graciliano Ramos morre de câncer no pulmão. A viúva Heloísa Ramos continuou a publicar seus últimos livros, Memórias do Cárcere e Viagem. E em 1962, Vidas Secas recebe o prêmio da Fundação William Faulkner, Estados Unidos, como livro representativo da literatura brasileira contemporânea. O Graciliano continua absolutamente atual, é um autor reconhecido pela sua concisão, um autor que nunca acrescentava, que sempre cortava e sempre enxugava. A secura de Graciliano Ramos é uma secura da própria linguagem, isso também já foi muito lembrado por vários críticos, o que faz da leitura uma leitura sempre impactante. É uma linguagem concisa, mas impactante. Então, acho que vocês têm que ler Graciliano Ramos. E é aqui que eu encerro o documentário, pois foi nessa rua que Graciliano Ramos, ao sair da prisão em 1937, veio morar com a sua família, no bairro do Catete, Rio de Janeiro. E a dizer é você, chora porque alguém lhe deixou. Quem é da orgia não sente quando perde o falso amor. E você